Pessoal, agora eu quero gastar um tempo, ainda nesse tema de desmistificando IA para programação, eu quero gastar um tempo falando sobre esse talk aqui, desse cara chamado Yegor Denisov Blanch. Esse talk é de 2025, inclusive ele é super recente, tá? Eu acho que ele tem um mês agora que ele foi lançado, talvez menos. E aí, por que que eu quero falar sobre esse talk? Eu não estava planejando falar sobre ele inicialmente, mas antes de eu começar aqui a preparar a aula, eu vi ele e eu fiquei maravilhado. Ele talvez é o primeiro estudo de larga escala, sobre produtividade de desenvolvedores com IA. E ele é um estudo de Stanford, tá? Stanford, para quem não sabe, é uma das melhores universidades do mundo. Então, eu sei que falam bastante sobre Harvard é a melhor universidade do mundo, Oxford é a melhor universidade do mundo. Enfim, tem muito debate sobre isso. Mas Harvard e Oxford são universidades muito boas em várias outras coisas. Stanford, ela é com certeza muito boa em coisas relacionadas à ciência da computação, sobre IA. Então, eles são realmente autoridade nisso, tá? Então, dá para confiar muito em Stanford. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eles realmente fizeram um estudo baseado em dados, então é muito forte o estudo deles aqui. Aqui tá a data, né? Então foi 5 de junho de 2025 que esse talk. Tá disponível no YouTube, tá? O nome é Does AI Actually Boost Performance Productivity? Que seria, será que a IA realmente dá um boost, né, na produtividade dos desenvolvedores ou não? E aí, o talk é muito bom, tá? É curtinho, tem 18 minutos aqui, foi numa conferência que aconteceu em São Francisco recentemente. E também ele é em inglês, mas ele tem legendas, tá? Geradas automaticamente. Então você pode ir lá e clicar aqui no botãozinho do YouTube para gerar as legendas automaticamente. Enfim, não vou dar spoiler de 100% dos talks, eu quero aqui passar os principais pontos sobre a produtividade de desenvolvedores com IA, que é o que esse talk, o principal assunto desse talk, né? Ele tem resultados bem interessantes, eu quero falar aqui sobre alguns deles para arrematar esse ponto de desmistificando IA para programação. Vamos lá. Então, primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês, de novo, usando como referência esse talk, tá? A IA, ela aumenta em até 40% a quantidade de código produzido, mas mais de metade desse código precisa ser refeito. O que isso quer dizer? Se ela aumenta 40%, mas metade tem que ser refeito, esse ganho é apenas de 15 a 20% de produtividade. Então você está sendo 40% mais produtivo, mas metade disso vai para o lixo. Isso quer dizer que você não deveria usar IA? Eu estou jogando metade da minha produtividade no lixo? Não, porque ainda assim você vai ter ainda 15 a 20% de ganho de produtividade, que é muito bom, tá? Mas é só para você também não ficar com essa coisa de, nossa, a IA vai me tornar 40% mais produtivo. Então, não. E aí, quais são os dados muito legais que eles têm para falar sobre isso? Então, eles mediram a produtividade mensal de um time de 120 desenvolvedores. E aí, eles têm uma métrica específica de produtividade, tá? Então, esse eixo Y aqui é produtividade, quanto mais para cima, mais produtivo. Isso aqui é um time de 120 desenvolvedores. Isso aqui é baseado em métricas de código, tá? Então, eles pegaram o código das pessoas e analisaram para ver a produtividade. Enfim, ele explica lá no talk como é que eles fizeram isso. E aqui, eles têm exatamente o momento em que a empresa, onde esses 120 desenvolvedores começaram a usar IA, começou a usar IA, né? Que foi justamente aqui entre agosto e setembro de 2024. E aí, o que é interessante de ver aqui? Eles vinham aqui numa média, tá, de produtividade. Aqui, o verde, ele é a quantidade de código adicionado. Então, você vê que o código adicionado estava aqui, nesse nível. O código azul é código refatorado, tá? Então, código que eles precisaram... é código que já existia, que eles tiveram que alterar. E o em laranja é código refeito. Qual que é a diferença de código refatorado e refeito? É a quantidade de tempo entre o código ser criado e ele ser alterado, tá? Código que foi refatorado normalmente é código legado, é código que você sabe que tem um problema, que foi escrito há muitos anos atrás, que ele precisa ser atualizado. Código refeito é realmente o que? É bug, é código que não está fazendo as coisas do jeito que você quer, que ele não tem o resultado esperado, então você precisa voltar atrás, você acabou de fazer ele e identificou um bug e você precisa refazer. Então isso é código refeito aqui da definição deles, e código removido aqui embaixo também está em cinza, não é muito relevante aqui não, mas aqui também tem código removido aqui embaixo.
Tá bom, então o que que isso aqui tá mostrando pra gente? Que depois da IA, eles adicionaram mais código, então tá vendo aqui, ó, tem mais código sendo adicionado, inclusive aqui eles atingiram o máximo de código adicionado. Mas olha a quantidade de código que precisou ser refeito e refatorado aqui, depois que eles introduziram a IA. Então você vê que aumentou muito a quantidade de código refeito e refatorado. E aqui ele explica muito bem isso aqui. Então, isso aqui esse da esquerda é especificamente de uma empresa de 120 desenvolvedores, tá? Aqui é um resumão de todo o trabalho deles, de várias indústrias diferentes, de várias empresas diferentes. Então, como que fica a produtividade dos desenvolvedores com IA? Aqui a gente vai ter um ganho de 30 a 40% de produtividade por adição de novo código. Só que 15 a 25% desse ganho vai ser retrabalho. É o quê? É bug, é código com defeito, código que não está funcionando corretamente ou código errado. Então, aqui, 15 a 25% precisa ser refeito, e aí a gente faz aqui 40% menos 15 a 25%, vai dar alguma coisa entre 15 e 20% de ganho líquido. De novo, isso quer dizer que você não vai usar IA? Não, a IA vai te dar 15 a 20% de ganho de produtividade. Se você pensar que você vai estar trabalhando 5 dias na semana, ela está te dando quase um dia inteiro de produtividade. É muito bom. Só que mantenha seus pés no chão, você vai sentir como se você estivesse codando 40% mais. Mas isso é uma ilusão. Esses 40% não é verdade. Você não está ganhando 2 dias, você está ganhando 2 dias que você programaria, está perdendo um dia de retrabalho, tá? No final, o net é um dia só. Idealmente, isso aqui não existiria, né? Essa parte do meio não existiria, e a gente teria aqui os 40% de graça pra gente. Hoje, na IA atual, não é verdade, então temos que ficar cientes disso. Esse aqui é o primeiro resultado legal. Segundo resultado muito legal que eles tiveram. Eles descobriram, e aí descobriram meio forte, né? Porque é uma coisa que quem trabalha com IA há bastante tempo já tem uma noção, já sabe, mas eles agora têm dados para embasar esse resultado, que é a IA é muito boa em tarefas simples e em terreno virgem, tá? E aqui terreno virgem eu estou fazendo uma tradução direta do que eles chamam de green field, que seria terreno verde. Seria um campo limpo. Se eu não me engano, isso aqui veio de construção, né? Quando você vai construir uma casa nova, você compra um terreno e o terreno tá verde, ele tá limpo, é só mato. Então você pode fazer o que você quiser, já tá ali pronto para ser usado, não tem nada te atrapalhando. É um terreno limpo, tá? Limpo, então virgem. Então, quando você está fazendo uma tarefa em um terreno virgem, ou seja, uma base de código nova, você acabou de criar, você deu ali o make dir para criar o repositório no GitHub novo, a IA é muito boa em tarefas simples, terreno virgem. A produtividade piora muito em tarefas complexas e em terreno contaminado, que é o que eles chamam de brownfield, tá? Então, se o outro é o greenfield, que seria o campo verde, o brownfield é o campo marrom, então já é o campo contaminado, tá? Não é mais aquele verde bonito, tal, não sei o que, já é um campo que já tem coisas lá ali no meio que te impedem de fazer o trabalho bom. Seria o quê? É uma base de código que já existe, já tem muita coisa, já tem código legado, tem código ruim, tem código que outras pessoas programaram em padrões ruins. Então, nesse cenário em que o código está contaminado, que você já tem um código legado ali, a IA piora muito. Então, ele mostra aqui esse gráfico, que é o impacto da IA na produtividade dos desenvolvedores. E aqui a gente está quebrado entre azul e vermelho. Azul são tarefas de baixa complexidade, vermelho são tarefas de alta complexidade. Para quem nunca viu esse tipo de gráfico aqui, eu achei um gráfico muito bonito, eles chamam gráfico de violino, tá? Porque ele tem aqui, pode ser um violão também, né? Mas ele tem esse formatinho aqui de violino. Então, o que isso quer dizer? A gente pode olhar primeiro só para a parte azul aqui, então vamos esquecer essa parte vermelha. Então, a parte azul está falando em greenfield, ou seja, em terreno virgem, qual que é o ganho de produtividade. Então, aqui a gente está meio que vendo distribuição de probabilidade de aumento de produtividade, né? Então, aqui, por exemplo, a gente vê que aqui 0% quer dizer que as pessoas não tiveram nenhum aumento de produtividade. E conforme a gente vai subindo, fica maior o aumento de produtividade. Então aqui quer dizer que teve gente que teve até 100% de aumento de produtividade com IA. Mas a grande maioria das pessoas teve alguma coisa aqui entre 80%, 20% e 80%. Tá? Aqui está o grande bolo das pessoas que tiveram aumento de produtividade. Ou seja, em terreno virgem,
as pessoas têm, para tarefas simples, um aumento de o quê? 10 a 80% aqui de produtividade, tá? Então, aqui no meio é onde está a maior produtividade nesse cenário. Agora a gente pode olhar para o outro lado da equação, que é tarefas complicadas, tarefas de alta complexidade. Então vamos esquecer essa parte azul, parte aqui vermelha. O que isso aqui está falando para a gente? Em tarefas de alta complexidade, o ganho foi muito menor. Então tá vendo que toda essa parte aqui de cima não existe para tarefa de alta complexidade. Ou seja, quase ninguém aqui teve um ganho maior do que 40% de produtividade usando IA para tarefas complexas. Então, o que a maior parte das pessoas tiveram foi um ganho de 0 a o quê? 35% aqui, 35% já é menos, né? Então, a maior porcentagem das pessoas teve um ganho de 0 a 20% de produtividade em tarefas complexas. E o que é curioso é que bastante gente aqui, então se você fatiar aqui ó, no 0 para baixo, teve gente que teve até menos produtividade em tarefas complexas. E isso aqui é em terreno virgem, tá? Que deveria ser mais fácil você criar uma coisa do zero. Agora, vamos olhar o que acontece em terreno contaminado. Você vê que a gente já não tem mais uma produtividade boa até para tarefas simples. Em tarefas simples, terreno contaminado, ou seja, base de código já existente, base de código com código legado, a gente já não tem essa produtividade. Inclusive agora, para tarefas simples até, a produtividade aqui foca entre 0 e 20% aqui, né? Talvez 25% aqui. E para tarefas simples, olha a quantidade de gente que teve até uma perda de produtividade. Isso fica ainda pior em tarefas complexas. Então, se você olhar aqui o vermelho, olha quanta gente teve perda de produtividade em tarefas complexas em códigos já existentes. Então, basicamente, o que isso aqui está falando é, para essa região aqui azul, que seria tarefa simples, código sem código, começando do zero, a IA é muito boa. A IA é muito boa mesmo. Para tarefas, para um código do zero, para tarefas difíceis, ela ajuda bastante. Para tarefa simples em um código já existente, ela pode ajudar, mas tem o potencial também de prejudicar. E em tarefas complexas, fica quase no 0 a 0, né? Porque assim, é bem perto do zero aqui, pode ter um aumento grande, mas pode ter uma perda também muito grande, até de 20% de produtividade. Eu sei que é meio difícil de entender esse gráfico, então eu vou até aqui reproduzir a matriz que ele criou ali no vídeo dele. Ixi, cadê? Acho que... Ui, travou o meu slide. Pronto, voltou. Tá bom, voltou. Então aqui, a matriz que ele fez ali, que é o que a gente vai fazer complexidade baixa versus complexidade alta. Aqui embaixo, terreno virgem e terreno contaminado. Então, o que a gente vai mostrar aqui? Em um cenário de terreno virgem com complexidade baixa, a gente vai ter 35 a 40% de ganho, que seria essa barra azul aqui, tá? Em um cenário de alta complexidade com um terreno virgem, a gente vai ter 10 a 15% de ganho, que é bom. Mas aí, aqui vem a questão de você precisar ser o capitão. Então, essas atividades ainda precisam de um discernimento humano para serem feitas de forma produtiva, tá? Indo para a parte de terreno contaminado, ou seja, base de código existente, complexidade baixa, a gente tem um ganho de 15 a 20%, então a IA ainda ajuda em projetos legado. Mas quando a gente vai para complexidade alta e alguma base de código já existente, aí a gente vai ter código antigo, dependência complexa, coisas não documentadas, e aí o ganho é bem menor. Aí fica de 0 a 10%. Então pode ser que você não tenha aumento de produtividade nenhum, tá? Então esse aqui é o gráfico que você precisa ter na sua cabeça também. Estamos quase acabando, vamos só ver mais então alguns resultados. Outra coisa que eles descobriram, isso aqui é mais por curiosidade, tá? Eu acho que a grande maioria de quem tá aqui vai aprender uma linguagem bem padrão, que é o que? JavaScript, Python, talvez um Go, alguma coisa que tem bastante conteúdo aí na internet e tudo mais. Mas eles descobriram que em linguagens populares a IA é boa, mas em linguagens que não são populares ela não é boa. Então se você estiver pensando em fazer algum projeto com um framework mais desconhecido, alguma coisa super nova que acabou de lançar, a IA não vai ser tão boa. Então aqui, a mesma matriz que a gente fez antes, que é complexidade baixa e alta, mas agora aqui embaixo vai ser baixa popularidade da linguagem e alta popularidade da linguagem.
o que a gente vai ter? Para uma complexidade baixa de tarefas em linguagens de alta popularidade, vai ter bastante ganho de produtividade, porque tem muitos dados, então a internet está cheia de exemplos de código de linguagem popular, Python, JavaScript, e os modelos já estão muito bem ajustados para essas linguagens, então eles já treinaram para isso e já sabem o que fazer. Se a gente for para um cenário um pouquinho mais complexo, aí volta naquele cenário de que você vai precisar do discernimento humano para fazer essas atividades ali de cima. Agora, para uma linguagem que tem baixa popularidade, até para tarefas de baixa complexidade, a gente vai ter só 0 a 5% de ganho de produtividade. Por quê? Porque tem pouquíssimo suporte a linguagens legado nessas IAs. Então você pega assim COBOL, Haskell, Lisp, que são linguagens pouco usadas, aí você não vai ter muito suporte, a LLM não vai ter muito contexto para conseguir fazer uma tarefa boa, até de baixa complexidade. Então aqui precisa tomar cuidado, tá? Se você quiser usar uma coisa muito diferentona aí, a IA talvez não te ajude. E a situação piora em alta complexidade. Então ela pode até reduzir, né? Então aqui você pode ter um ganho, na verdade uma perda, de 5% de produtividade usando IA. Por quê? Porque tem poucos dados de treino. Então, a IA nunca viu algumas coisas aqui em linguagens complexas, coisas complexas em linguagens pouco utilizadas, então ela pode até te prejudicar. Olha que engraçado. Isso aqui é mais por curiosidade, porque eu acho que a maior parte das pessoas aqui vai trabalhar com JavaScript, Java, C, coisas bem mais populares, né? Talvez 95, 99% do código de indústria que as IAs fazem é de fato nessas linguagens, então talvez não vai impactar tanto, mas eu acho curioso. E até para você pensar nisso quando você for criar um novo projeto, usar uma coisa mais diferente, você pode pensar, tipo, putz, eu não vou ter tanto ganho assim de usar IA, talvez eu vou ser mais devagar. Não só porque é uma linguagem um pouquinho mais diferente, mas porque também não tem tanto ganho de usar IA aqui. E aí, esse aqui é o slide final, que mostra que a IA ela degrada conforme a gente aumenta o tamanho da base de código. Mas isso pode mudar. Então esse aqui é um gráfico bem legal que eles mostraram também, que é o que? Aqui no eixo X é o tamanho da base de código em milhares de linhas, tá? Então, Kloc, que é milhares de linhas de código. Então aqui tem 1000 linhas de código, 10 mil, 100 mil, 1 milhão e 10 milhões de linhas de código. E aqui é a produtividade esperada em percentual, tá? Então aqui é quanto que você espera aumentar a sua produtividade. Então o que isso aqui está falando? Isso aqui é ilustrativo, tá? Então não é muito baseado em dados, mas é o que eles esperam já dos resultados que eles têm. Que é o quê? Para bases de código muito pequenas aqui, atualmente, que é essa linha azul, a gente já consegue ter aqui talvez 60% de aumento de produtividade. Porque a base é pequena, você está começando do zero, então tá aqui 60% de produtividade. Conforme a base de dados cresce, a produtividade vai começar a cair aqui. Então, quando você chega em uma base de código que tem 100 mil linhas de código, você só espera um ganho de aqui, o quê? 15% de produtividade. Quando você chega a 1 milhão de linhas de código, o seu ganho já está aqui em 5%. E aí, pelo menos aqui, depois não piora tanto, né? E aí você pode pensar, nossa, mas 5 milhões é muita coisa. 1 milhão é muita coisa. 100 mil é muita coisa. É muita coisa? É muita coisa. Mas numa empresa com milhares de funcionários, nem precisa ser milhares de funcionários, tá? Numa empresa com 100 engenheiros de software, se você pensar que cada um escreve 1000 linhas de código, que não é uma coisa absurda, tá? Se você criar talvez uns 3, 4 arquivos de código, já dá 1000 linhas de código. Então, se você tiver uma empresa de 100 pessoas, cada um escrevendo 1000 linhas de código, você já bate isso aqui e a produtividade já cai muito, tá? E aí, se você pensar em empresa maior ainda, que tem milhares de pessoas trabalhando, que tem anos de código sendo produzido e já vai ter aqui mais de 1 milhão de linhas de código, aí realmente a produtividade é bem melhor. Mas aí, aqui a gente acaba com a nota positiva, que é o quê? No futuro, eles esperam, né, que esses pesquisadores, que a IA vai conseguir melhorar conforme a gente melhora o contexto, a gente vai ver uma trend mais assim. Então, chegando a 1000 linhas de código, você ainda vai ter aqui 60% de melhoria. E aí, aqui, quando você tiver 10 mil de linhas de código, você vai estar tendo ainda uns 30%. Então, é um futuro mais promissor, um futuro mais legal. E aí, enfim, espero que dê certo, né? Então vamos ver o que o futuro nos traz. Mas é isso que a gente precisa ter em mente, tá? Não é uma bala de prata, não é as 1000 maravilhas que todo mundo tá falando. É muito bom, tá? Talvez não é 1000 maravilhas, talvez são 100 maravilhas.
Mas tenham um pé no chão, saibam o que espera por vocês quando vocês usam IA. E aí aqui, só para finalizar, talvez se sua empresa for pequena, talvez se sua empresa estiver usando uma linguagem muito padronizada, se você estiver fazendo um projeto pessoal, o ganho da IA é imenso, porque você está começando do zero, não tem muita base de código, não tem código legado, não tem dependência técnica, não tem. Você está usando uma linguagem muito padronizada, com muito exemplo, você está fazendo um projeto pessoal que não é para ser muito grande, nunca vai chegar talvez a 1000 linhas de código. A IA é maravilhosa, a IA é muito boa mesmo. Mas quando você começa a ir para um ambiente produtivo, em que você tem muita gente trabalhando em conjunto, você tem milhões de linhas de código, talvez a sua empresa ainda usa COBOL, aí a IA vai ter dificuldade. É isso. Então, espero que agora, depois da gente ter falado muito sobre desmistificando IA para a programação, vocês tenham uma consciência boa sobre o que é essa IA, o que ela pode ajudar. E agora a gente vai para um tópico que é como que ela pode ajudar de fato. Então, de forma pragmática aqui, saindo agora desse mundo das ideias de ela ajuda, não ajuda, tem um pé no chão, não hypem a IA. Vamos saber, então, beleza, como que a gente vai usar ela de fato agora.